jiboia me falou que está com fome. Tá com fome faz um ano que não come. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me falou, me dá um abraço. Ela pensa que eu sou bobo, sou palhaço. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. A jiboia me falou que não quer briga. Tá com fome, mas quer ser a minha amiga? Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Bom dia, Guta Pantalhão, Vitória Lopes, Gabriela Sturmer tá de volta, né? A Sabrina Camejo, né, Sabrina? Que da Mãe Gaúcha, Luz Vasconcelos, Ana Stephanie, bom dia, pessoal, vamos chegando. Vamos esperar o pessoal chegar, ainda não tá na hora. A jiboia me falou que está com fome, mas comigo ela não mata a sua fome. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Foi falando e foi abrindo a sua goela, e é por isso que eu não chego perto dela. Paula Belmino, leitura pra que te quero, caleidoscópio literário. Bom dia, Tânia Tomazeski, lá de Canoas. Paula Belmino, de Lagoa Nova. Roberta Sertão Santana. Oh, o pessoal tá dizendo hoje o lugar, que bom. A Guta de Carazinho, Gracileide, acho que é lá do Rio Grande do Norte também, né? Também da Rio Grande do Norte, né? Bem, pessoal, vamos hoje então à nossa segunda live sobre Gianni Rodari, né? Fantasia e imaginação, práticas literopedagógicas inspiradas em Gianni Rodari. Esse projeto foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, que é financiamento, né? Eu estou fazendo live gratuitas e públicas para vocês, mas é financiado pela Lei Aldir Blanc. Eu estou sendo pago, graças a Deus, né? Também com isso. Bom que os artistas consigam viver. E apoiado pela Secretaria de Cultura de Passo Fundo, Cláudia de Teresópolis. É de Teresópolis, Rio de Janeiro, diz que está morando a Gracileide é Parnamirim, Rio Grande do Norte, né? E a Cláudia diz que é de Teresópolis, mas está morando em Sertão da Parnaíba. Bem, eu estava falando... Lembra que na semana passada nós falamos sobre o Binômio Fantástico? Eu tenho nesse poema aqui, Um Menino Esquisito, um poema que eu fiz com o Binômio Fantástico, juntando palavras, e cada estrofe do poema junta palavras diferentes que não teriam conexão, tá? E que eu criei conexão nesse poema. Se chama Casa Mágica. Lá em casa há um gato que canta como sabiá. Lá em casa há um anjo adormecido no armário. Há uma roseira no pátio com botões de borboletas. Na cozinha há um tempero que amolece os corações. Maria de Fátima quer participar ao vivo? Hoje tem participação ao vivo, tá? Mas não agora, Maria de Fátima. Quando chove no telhado, goteiras dando risada. Leão Nunes, bom dia. Luciane Poleto, bom dia. Anitta Brandenburg, Sinimbu.
Quando chove é no telhado, goteiras dando risadas, lá em casa uma torneira de onde pinga passarinho, liguei torneira com passarinho, 100 piratas com navio atravessam as janelas, há um sol recém-nascido no berço de uma gaveta, e à noite todo o meu mundo ronca lá na biblioteca. Esse poema, ó a torneira de onde pinga passarinho, cadê a torneira? Tá aqui, ó. Tá? Então esse aqui é um exemplo de um poema que se pode fazer com o binômio fantástico que nós trabalhamos na semana passada. Temos 17 pessoas aqui ao vivo no Instagram e temos 9 pessoas no Facebook. Pessoal, vão se identificando, aparecendo. Maria Luísa Pulha, hoje, Maria Luísa, eu posso contar uma história tua, porque hoje nós vamos trabalhar errando as histórias. Eu quero usar uma história da Maria Luísa Pulha do livro Histórias de Não Era Uma Vez, tá? Se tu não deixar, eu não conto, tá bem? Se tu deixar, eu conto. Bem, pessoal, nós temos várias coisas hoje para falar para Gianni Rodari, de Gianni Rodari. Eu queria fazer o seguinte, uma tarefa que nós vamos fazer depois é jogos antigos, tá? Jogos antigos. Hoje nós vamos ver o prefixo arbitrário, erro criativo, jogos antigos, errando as histórias. Desse errando as histórias é que eu quero usar um exemplo de uma história da Maria Luísa, desse livro que ganhou o prêmio Açorianos, ganhou o prêmio Minuano, foi finalista do prêmio... e vou sortear também hoje o livro da Maria Luísa, se a Maria Luísa deixar. Se ela não deixar, eu não faço, tá, Maria Luísa? Vou ler uma história. Aqui são recontos de fadas, em que a Maria Luísa usou essa técnica de modificar os contos de fadas. Muito divertido, um super livro. Bem, mas eu quero falar o seguinte. Nós vamos trabalhar os jogos antigos. Então, eu preciso agora... Tem gente que tem meu livro, tem gente que tem o livro da Maria Luísa. Pessoal, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Que já é 10h05. Então, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu vou tentar hoje fazer mais participação, até para sugerir como nós vamos ter aula. Vocês têm aulas virtuais também. Então, eu fiquei pensando assim, como... Eu vou fazer com vocês como vocês deviam trabalhar essas técnicas com os alunos, tá? Então, o pessoal já precisa ter canetinha, caneta, consiga um jornal inteiro antigo, tá? Papel, caneta, jornal inteiro antigo, para nós usarmos hoje. Algumas canecas, 1 ou 2 canecas, tá bom, tá? Ou canetinha, nós vamos tentar usar o material que vocês têm e eu vou chamar alguém para participar de uma tarefa, por isso eu quero que vocês façam agora. Então, eu vou adiantar uma parte que é os jogos antigos, tá? Essa técnica do Gianni Rodari dos jogos antigos. E o que era? A gente pegar jogos antigos e adaptar eles para inventividade, para criar história, tá? Então, um dos jogos antigos que o Gianni Rodari sugere é aquele do diário. Lembra do diário que a gente tinha? Cada um... Maria Luísa, posso? Então, a Maria Luísa autorizou. Então, vou contar a história e vou sortear um livro da Maria Luísa hoje, tá? Fiquem atentos. Vou sortear um da Maria Luísa e um meu também. Pessoal, então assim, ó. A tarefa agora desses jogos antigos, eu vou dar 6 perguntas para vocês. Vocês vão perguntar para alguém da casa, para cada um. E depois a gente retoma. Aí eu vou chamar alguém no Instagram, que eu não sei chamar ao vivo. Você depois me chama ao vivo ali no Instagram, tá? Pede para participar ao vivo a pessoa que, tipo, quando eu mandar, não agora, tá? É o seguinte, anotem as seguintes perguntas num papel. Vou dar 6 perguntas, tá? Estão preparados? Pega a caneta aí, 6 perguntas. Vamos lá. Anota a primeira pergunta. Pergunta número 1. Quem era? Ok? Elaine Benavides, o poema que eu usei do meu livro Menino Esquisito se chama Casa Mágica, tá? Quem era? Pergunta número 2. Onde estava? Tá anotando as perguntas? Número 3. O que fazia?
Cíntia, vou sortear, não adianta querer, é sorteio. Eu vou fazer uma pergunta aqui, uma para cada um. Uma para o Instagram, outra. Vamos lá, vamos às perguntas. 6 perguntas, pessoal. Pergunta número 1, anotou no papel quem era? Pergunta número 2, anotou no papel onde estava? Pergunta número 3, anota no papel o que fazia? Pergunta número 4, o que disse? Pergunta número 5, o que disseram as pessoas? Pergunta número 6, como acabou? Tá, pessoal, nós estamos aqui nos jogos antigos, que é aquele do diário. Nós vamos usar para fazer uma história. Então, pergunta número 1, para quem não anotou ainda. Quem está chegando agora, anote 6 perguntas aí no papel. Número 1, quem era? Número 2, onde estava? Número 3, o que fazia? Número 4, o que disse? Número 5, o que disseram as pessoas? Número 6, como acabou? Vera Ione Molina, grande revisora, grande escritora. Karine Rodrigues, no Facebook. Cíntia Correia, Mara Cor. Ok? Todo mundo tá aí. Pessoal, é o seguinte, ó. Cada uma dessas perguntas, se você tem mais de uma pessoa na casa... Se você tem mais de uma pessoa na casa, você dá... A atividade está em qual página do livro? Só um pouquinho, pessoal, tá? Eu estou trabalhando essa atividade agora. Quem tem o livro Gramática da Fantasia, nós vamos... É os jogos antigos, velhos jogos, tá? Tá na página 37, tá? Quem tem o livro tá na página 37. Pessoal, anotaram as perguntas? A pergunta número 6, como acabou? Se alguém puder nos ajudar, escreva as perguntas, são 6. Quem era, onde estava, o que fazia, o que disse. 5, o que disseram as pessoas. 6, como terminou. Pessoal, como não é uma aula ao vivo, eu não sei se vocês, como é que está a reação. Todo mundo anotou as perguntas? Bem, quem... quem tá só com a cachorrinha faz o seguinte, é por isso que eu digo que eu queria tentar usar com vocês, como você estivesse trabalhando com os alunos. Quem tá sozinho vai fazer o seguinte, pega uma pergunta e manda para alguém do WhatsApp. Diz assim, eu tô fazendo uma tarefa com uma live, e tu só me responde essa. A Cláudia Rigoni tá colocando no Facebook as perguntas. Se alguém quiser, Lu Vasconcelos coloca aí no Instagram. Bom, quem não tem pessoas tu pede para cada pessoa, tu pede uma. Mas vamos, quem sabe, usamos uma forma mais simples que vocês podem usar com os alunos. É assim, ó, pegar o WhatsApp e mandar para cada pessoa diferente do WhatsApp, teus amigos, diz assim, ó, tô fazendo uma atividade, tu só me responde essa pergunta. Então, tu manda a pergunta número 1 para uma pessoa do WhatsApp, a número 2 para outra pessoa do WhatsApp, a número 3 para outra pessoa do WhatsApp, a número 4 para outra pessoa do WhatsApp, a número 5 para outra pessoa do WhatsApp e a número 6 para outra pessoa, tá? Como se fossem 6 alunos diferentes, tá? 6 alunos diferentes. Então, entenderam? Aí você diz para a pessoa, só quero que tu responde isso, responde o que te vem na cabeça. A pessoa diz, o que é? Não dá dados, só me responde, onde estava? Pronto, ok? Então você vai mandar para 6 pessoas do WhatsApp. Depois eu vou cantar uma música, você junta as respostas na ordem dessas pessoas, tá ok? A Roberta botou aí, a Luz Vasconcelos também colocou, e no Facebook quem colocou foi a Cíntia Correia. Vocês entenderam, pessoal? Tá tudo ok? Então, assim, ó, depois, mais pra frente, quando as pessoas tiverem retorno dessas respostas, você junta numa folha em branco só as respostas, na ordem, tá? Não vai botar pergunta. Quem era? Um pedreiro, né? Por exemplo, onde estava? Na praia. E aí você vai seguindo, tá? Ok?
Beleza, pessoal? Aí nós vamos ter uma história criativa. Essa história pode ser desenvolvida através disso. Olha, o Gianni recomenda, pessoal, que você possa fazer essa técnica com as crianças da seguinte maneira, ó. Você vai dizendo, dá o papel para uma criança e diz assim, escreve aí quem era. A criança escreve aqui, tá? Escreve, dobra o papel, dobrou o papel, passa para uma segunda criança. E aí você diz, você escreve onde estava. Não fala, escreve, dobra, tá? Aí, dobrou, escreveu aqui, dobrou, ok? Dobrou. Aí você diz para outra criança escrever, ele vai passando. Você escreve o que fazia, entenderam? A técnica. A pessoa vai escrevendo. No fim, você pega todas as respostas e lê. Tá? E lê. A Tânia diz que vai inventar. Pode ser. Você pode fazer o seguinte, se você está com um jornal, Tânia, pega palavras aleatórias no jornal, também dá para fazer isso. Abre o jornal e pega a palavra aleatória, o lugar aleatório e vai colocando em cada uma das respostas. Porque se tu pensar, o teu cérebro vai ligar uma coisa na outra. Outra coisa legal também é pegar o dicionário. Quem não quer, não pode usar o WhatsApp, não tem como usar, pega o dicionário, tá? Pega o dicionário e vai abrindo e vê o lugar, certo? Ou vai olhando ao redor, onde está no espaço, e resposta, quem era? Por exemplo, eu estou vendo uma cuia aqui, né, de chimarrão. Então, quem era, eu posso botar... Era um gaúcho... Era um gaúcho pilchado. Onde estava? Eu olho para cá e vejo uma pedra. Aí eu respondo... Numa pedreira. O que fazia? Eu olho para cá e vejo uma peteca que o gato roubou as penas. Fazia uma peteca, entendeu? Aí vai andando e vai pegando coisa aleatória. Ó, o que disse? Aí eu vi um gato. O gato está muito brabo hoje, entendeu? Vai pegando coisa aleatória. O bom é que seja aleatório, que não seja ali. Feito? Lu Vasconcelos, cada um de nós responde uma questão. Lu, vamos ver se as pessoas vão conseguir fazer isso. Nós vamos passar para a técnica seguinte e depois eu pego aqui, Lu, essa tua ideia de cada uma responder uma questão, tá? O problema é que vocês vão ver as respostas, né? Então, se você vê a resposta, a ideia é que a quem responde uma pergunta, Lu, não veja a resposta da outra pessoa. Essa é a graça, né? Vera Ione, um ótimo exercício de criação, compreensão, formar o leitor. Você sabe que os escritores, muitas dessas técnicas que eu estou usando para vocês, a Vera já fez oficina criativa, né, com escritores. Muitas dessas técnicas que a gente está usando, elas passaram a ser usadas por escritores, gente, em oficinas de criação literária, tá? A Maria Luísa já participou de várias oficinas, ela sabe que muitas dessas técnicas que eu estou dando para vocês teriam se vocês fizessem curso com a CIRS Brasil, com o Charles Kiefer, que agora só trabalha cabala, mas deu, né? O Charles Kiefer tem uma história bem legal, bem fantástica, tá? Ele tinha muitas oficinas, formou muitos escritores. O Caio Ritter e a Elaine têm uma oficina muito boa de literatura para a infância, também usam essas técnicas, tá? Então são técnicas que a gente usa com as crianças. Vocês, eu sei que tem alguns escritores aqui, né, que gostam de escrever, podem usar também para criação. Nós escritores usamos muito. Ok, pessoal? Vamos passar agora para, enquanto vocês preparam essa técnica, vamos passar para
Eu não sei, tem gente aqui que não sabe quem é Gianni Rodari, tem gente nova, talvez. O Gianni Rodari foi um dos grandes autores italianos, nasceu em 1920, morreu em 1980. Ele foi um autor que ganhou o prêmio Christian Andersen, que é o Nobel da Infância, em 1970, e criou uma gramática da fantasia, que é esse livro aqui, para desenvolver a imaginação e a criatividade das crianças. Ele achava que as escolas eram muito chatas e que nós devíamos desenvolver muito a imaginação e a criatividade. Luciane Sturmi, muito bem-vinda, minha querida professora de inglês. Welcome! Né? Bem, vamos trabalhar agora uma outra técnica que se chama o erro criativo. O erro criativo é, sobretudo, o erro ortográfico. O que essa técnica, o Gianni pensou que muitas vezes ele assistindo, e ele foi professor, estando nas escolas, ele viu que as professoras reprimiam os erros ortográficos. E ele pensou uma forma de se usar o erro ortográfico da criança para se inventar uma história. E que para que fosse algo divertido e não uma coisa maçante, dizer, você errou, não se escreve assim, né? Não é desse jeito. Tá bem? Então, eu quero que vocês, eu tenho muitos professores aqui que são professores de educação. Que bom, Luciane, é maravilhoso trabalhar com criatividade, né? Nós temos uma escola chata em que o aluno fica ali, e você pode usar inglês também, viu, Luciane? Agora é o seguinte, o erro, eu quero que vocês coloquem, quem é professor, anota aí num papel, enquanto eu falo, quais erros ortográficos os alunos de vocês mais fazem, tá? Então, e eu vou falar alguns erros que eu catei do Gianni Rodari. Ele tem um livro, inclusive, que é História dos Erros, né? Mas quem está acompanhando aqui para mim, quem quer acompanhar o livro, eu estou falando aqui do capítulo 9, que está na página 34 dessa edição de 82. O erro criativo, tá? O Gianni Rodari traz alguns erros e alguns fui eu que inventei. Por exemplo, tá? Como você pode criar uma história a partir do erro da criança. Você pode juntar vários erros que a tua turma tem e conversar com eles e criar e inventar. Por exemplo, a criança que em vez de escrever chocolate, tá? Chocolate, ela erra, tá? Ela erra e escreve, ela tira o H, ela esquece o H e escreve chocolate, tá? Olha aqui, ó. Então uma criança erra, eu não sei se está virado para vocês, a professora escreve, a criança escreveu cocolate em vez de chocolate. Então você vai dizer para ela que o cocolate, o coco é uma coisa e latte é outra. O cocolate seria um coco em forma de cachorro, né? Que tal escrever uma história então em que o cocolate é um coco latte, né? E aí você brinca. Agora é um cachorro que é um coco que é um cachorro, o coco latte? Ou será que é um chocolate tão duro que nem a casca de coco e que ninguém podia comer? Então, vamos dizer assim, que a mãe foi fazer um chocolate, ficou tão duro que a criança achou que era um cocolate, ninguém conseguia comer aquele chocolate, tiveram que procurar uma marreta para poder quebrar o cocolate em pedaços, e mesmo assim ninguém conseguiu comer, e no fim o pai resolveu usar os pedaços do cocolate para construir um muro da casa. Olha que história legal. Vão colocando os erros aí, tá, pessoal? Vão colocando os erros.
Deixa eu ver um outro erro, por exemplo, que eu falei outro dia é a criança, em vez de escrever a vela acesa, ela escreve a velha acesa, tá? Aí você vai mostrar para ela o que é uma vela, desenha a vela e o que é uma velha. Mas já que ela escreveu a velha acesa, ela que invente uma história sobre a velha acesa. Eu falei ontem que a minha sogra tomou a vacina da Covid e ficou felicíssima, né? Uma velha acesa. Ou se fosse uma velhinha, muito velhinha, que morasse sozinha, né? E que ela tinha tanta imaginação, mas tanta imaginação, que ela tinha uma fogueira na cabeça. E essa senhora, no inverno, saía com essa fogueira na cabeça, dando fogo para as pessoas acenderem as suas fogueiras num povoado. E você cria uma história, então, da velha acesa. João Pedro Nunes, meu querido vice-prefeito, né? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu não lembro se o João continua na vice. Não me lembro, João, me desculpe, né? Eu sei que tu foi vice-prefeito por duas gestões aqui em Passo Fundo. Um grande trabalhador pela caridade, né? Pelas comunidades, enfim. Bom, então, vocês viram como a velha acesa pode gerar uma boa história? Outra que eu falei aqui. A criança, em vez de escrever a pomba da paz, ela escreve a bomba da paz. Da bomba da paz. Bom, então você vai dizer para ela, olha o que tu escreveu, é isso aqui, bota bomba, né? E a pomba, com P, é isso aqui. Cíntia Correia, ele é o nosso vice-prefeito. Ah, muito bem, muito bem. Desculpe, pessoal, eu sou super amigo do João Pedro. Sim, era os dois Pedro, exatamente. O Pedro Almeida, né, que é músico, um cara criativo, olha, quer ser criativo, e é o nosso prefeito, Pedro Almeida, e o João Pedro é o nosso vice-prefeito. Que orgulho tê-los aqui, né? São artistas. Até houve uma discussão aqui, né, na cidade, que ele era apenas um músico. Olha, né? Apenas um músico não poderia ser prefeito. Está fazendo uma gestão muito boa, espero que continue, porque tem criatividade, a imaginação e criatividade que a gente precisa no mundo, né? Enquanto tem muitos especialistas, engenheiros, enfim, não são tão legais, né? Bem, mas vamos voltar aqui. Então, o que seria essa bomba da paz? Vamos imaginar que a bomba da paz poderia ser uma bomba que a gente soltasse nos lugares onde tinha guerra e a paz se esparramasse. Né? Eu penso que você poderia ter essa ideia. Então, a criança escreveu, em vez de escrever pomba, escreveu bomba. Caio Ritter, escritor, bem-vindo a essa live. O Caio é um dos autores que usa muito a criatividade nas suas histórias, né? A criatividade nas suas histórias. Aliás, eu ia hoje, Caio, falar do teu livro Um Reino Todo Quadrado, porque o Gianni Rodari tem o poema do País Redondo, né? E você tem aquele livro do Reino Todo Quadrado e que nasce o menino redondo, né? Aliás, recomendo esse livro do Caio Ritter. Aliás, a Elaine Maritza, que está aqui, que é minha editora, eu digo que é minha editora porque ela edita os nossos livros, mas a Elaine Maritza é editora de todo mundo. A Elaine Maritza e o Caio, tem o curso que eu já falei deles, né, Criatividade. A Elaine me falou que os livros do Gianni estão com a Biruta, que aliás tem muitos livros do Caio, tá? Eu tenho alguns da editora 34 que são antigos, mas a Elaine me falou que a editora Biruta tem muitos livros do Gianni Rodari, tá? Então fica essa dica. Eu acho que o Reino Todo Quadrado é de qual editora, Caio? Eu não lembro. Não vou falar a editora aqui porque eu não lembro. O Caio pode escrever ali. O Reino Todo Quadrado é uma... O Caio também escreveu aquela história, pegou a canção Sete Patinhos na Lagoa e criou o livro Sete Patinhos na Lagoa, né? É o nome do livro.
Ele criou a canção Sete Patinhos Foram Paulinas, o reino todo quadrado é da Paulinas. Eu ia falar, mas estava com medo, tá? Então é uma forma de transformar histórias. O Caio, depois ele tem outros livros do Caio que agora não me vem, eu lembro do Reino Todo Quadrado, que é uma mudança, né, de um reino diferente, que usa uma técnica sugerida pelo Giano. Pessoal, vamos com os erros criativos. Chegando, por exemplo, em vez da criança escrever falasse com 2 S's, digamos que a criança escreveu falasse com C. Tá? Em vez de você ficar repreendendo, você vai dizer, olha, você misturou 2 coisas, falar e alface. Né? E alface que sim se escreve com C, tá? Então esse erro falasse com C puxa uma história, tá? Pega, por exemplo, e diz de uma criança que adora a alface, né? E sempre que se ela falasse, sairia alface da boca, de tanto que ela gosta, né? E ela acaba distribuindo alface pela cidade, né? Então essa criança é uma criança que se ela falasse, ela distribuiria alface, e aí você vai brincando com o uso do C e com o uso dos 2 S, certo? Então isso aqui pode ser muito legal, você em vez de pegar o erro da criança e repreendê-lo, você usar o erro para criar histórias, brincar, divertir, pega os erros de toda a turma, bota e brinca, né? Olha, por exemplo, em vez de a criança escrever insistiu com U, ela escreve insistiu, tá? Insistiu. Olha aqui, ó, tá? Digamos que a criança escreveu insistiu com O. E aí você pode brincar com ela que o insistiu é um tio que é muito chato, que fica sempre insistindo na mesma coisa. Então esse é o insistiu. Mas se ela quiser falar certo, ela fala insistiu. Então você vai chamar o tio, que é muito chato, que fica sempre falando da mesma coisa. Ele é um insistiu e ele insiste e insistiu, né? E aí você vai usando e escrevendo o que é certo e o que é errado, né? É errado. Mais um erro que eu achei aqui, ó. Em vez da criança escrever papel com L, tá? Papel. Ela escreve papel com papel, tá? Deixa eu escrever aqui. Ó o erro criativo. Escreveu papel. E ainda é capaz de botar um acento, tá? Então a criança escreveu papel. Como é que você vai corrigir? Criando uma história. Mas quem que é esse papel? Eu diria assim, é um papa com chapéu? Ah, onde é que você encontrou esse papa com chapéu? Ah, o papa com chapéu chegou na minha cidade e encontrou a velha acesa, né? E achou muito legal essa velha acesa e resolveu levar para os lugares onde as pessoas passavam frio na rua, para que a velha acesa esquentasse as pessoas que passassem frio na rua. E o Papa também encontrou a bomba da paz, que foi inventada por um menino, e resolveu distribuir a bomba da paz para todos os países do mundo. E aí ia esse papel, que era um papa com chapéu, andando pelo mundo, né? E onde as crianças não gostavam de comer alface, ele contava a história do menino, né? Que tinha alface pela boca e... que mais? E aí ele ensinava as crianças a gostar de alface. Tá vendo? Pessoal...
eu quero ver, aqui diz a leitura para que te quero, o papel, poderia ser o papel dobrado, virou aviãozinho e foi para o céu, virou um papel. Muito bem, muito bem. Pessoal, deixa eu ver os erros que alguém colocou aqui. Maristela De Lázari, a criatividade, Raimundo Santos antes fala, muita criatividade usando os erros das escritas. Claro, a gente pode ser uma aula divertida sobre ortografia e você divertir. Esse era o que o Gianni Rodari queria. Ele até diz o seguinte, ó. O Gianni Rodari diz o seguinte: cada criança é um fato novo e com ele o mundo começa do zero, né? Pais e professores só podem ajudar a criança se estiverem dispostos a se renovar. E ele escreve também assim, ó, rir é crucial, é um presente inesperado. A leitura de histórias divertidas é fundamental. E agora, nessa época que a gente está vivendo da Covid, pessoal, usem essas histórias divertidas, coisas divertidas com as crianças. É errado ter essa ideia de que a gente não pode errar. É errado que não pode errar, proibido proibir. Brinquem com os erros, usem os erros para contar história, para divertir, né, a sala de aula. Deixa eu ver se alguém antes tinha colocado aqui a história de alguém. Aqui a Elisiane Mosman disse que algumas crianças escrevem cérebro. Cérebro. Como é que nós poderíamos brincar com essa história do cérebro? Professores da sala de leitura da Lagoa Nova presentes. Maristela De Lázari escreveu o seguinte: a criatividade transforma a educação. As correções podem ser uma chave para inventar o mundo. Adoro a tua criatividade, Pablo Moreno. Obrigado, Maristela. Maristela é uma professora super criativa lá de Tio Hugo, promove um monte de atividades legais lá nas escolas, projetos de leitura, procura com as limitações que tem. Caio Ritter, é uma honra tê-lo aqui, meu caro. Hoje em dia não se pensa como erro, mas como inadequação. Há diferentes níveis de linguagem, grafia inadequada e não grafia errada. Bem pontuado, Caio. Você que é professor de português sabe muito mais do que eu digo, né? Eu conheço, você é professor. O Marcos Banho, aliás, tem tratado muito a respeito desses erros, né? Por exemplo, falar advogado, será que está errado? Às vezes pode ser inadequado, né? E quem fala conge, né? Existe uma linguagem adequada a determinados lugares. O Caio está falando aqui que a criança, em vez de escrever pudim, a criança escreve pundim. Muito boa, muito boa. Alguém tem mais algum erro? Erro não, uma inadequação de escrita de criança que acha criativa? Vocês têm alguns? Bom, essa então é a técnica do Caio Ritter. Erro pressupõe preconceito linguístico. O Gianni Rodari, ele tem até o livro dos erros, né, Caio? Talvez caiba uma releitura dessa técnica do Gianni Rodari, né? Para nós mudarmos aí, quem sabe. Eu estou pensando aqui, Elaine, eu estava pensando aqui em nós. Eu não sei se a Gramática da Fantasia tá com os direitos com alguma editora, viu, Elaine? E Caio, podia me ajudar aqui, quem sabe nós editamos um livro do Gianni, ou quem sabe reunimos alguns autores, Caio, te convido para nós fazermos um livro em homenagem ao Gianni Rodari, com algumas técnicas, né, com várias histórias criativas. Ô Maritza, Elaine Maritza, eu estava pensando se a Gramática da Fantasia está com alguma editora, porque essa edição que eu tenho é antiga. Quem sabe a Fisales aqui faz. Hein?
Maria Possebon. É uma contadora de história e escritora da onde mesmo? É lá de Mormaço, Lagoão. Inadequação criativa, Caio. Muito bom. Quem sabe vamos fazer uma tradução nova do gramática e a gente coloca esse nome, inadequação criativa. Olha, eu estou super feliz de eu estar aqui com os dois autores da oficina de criatividade para a infância, que é o Caio Ritter e a Elaine Maritza. Tem uma oficina. Quem quiser escrever para criança, procure se informar sobre essa oficina. Ela sai aonde que sai, Caio? Na Metamorfose ainda? Pode colocar quem quiser se inscrever. Maria Possebon é de Santo Ângelo. Santo Ângelo. Pessoal, vamos seguir aqui a nossa aula hoje, conversa sobre a criatividade, imaginação em Gianni Rodari. E vocês têm aquela técnica das perguntas, dos jogos antigos? Então, assim, se ajeitem aí para participar. A Márcia Tomazeski vai participar. Tinha pedido para participar, vai querer participar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter uma outra técnica, enquanto eu preparo eu leio a história da Vermelha de Raiva. Marina Litz, para 2021 ainda não programamos. Então, a Elaine Maria está dizendo que o curso de criação literária ainda não foi programado. Pessoal, eu tenho que andar e eu preciso falar ainda errando as histórias e do prefixo arbitrário. Errando as histórias é a gente pegar uma história, tá? E trocar. Dá para trocar várias coisas nas histórias tradicionais. Por exemplo, você pode trocar um personagem, né? Pode trocar um personagem. Você pode incluir um personagem. Tu pode mudar uma característica do personagem. Por exemplo, Chapeuzinho Amarelo, né? Você pode trocar uma característica do personagem. Aqui nesse reconto da Branca de Neve, a Maria Luísa, nesse livro, vai usar que a gente pode ter várias cores, não só branca, né? Porque a branquinha era tão branquinha, né? A Branca de Neve, que chamavam Branca de Neve. Então a Maria Luísa usa aqui que a gente pode ter várias características, e a história da Maria Luísa chama Vermelha de Raiva, que eu já vou ler. Você pode trocar o fim, tu pode trocar a ordem dos personagens aparecerem na história, tá? Então, enquanto vocês preparam para me apresentar uma atividade aqui, aquela atividade das perguntas que eu dei antes, as 6 perguntas, eu vou ler desse livro Histórias de Não Era Uma Vez, da Fisales Editora, da Maria Luísa Puglia, né? Surgiu na oficina do Caio Ritter e da Elaine, esse livro. Eu vou ler essa história, errando a história, né? Da Vermelha de Raiva. Vão preparando aí quem que quer participar. Não foi a Tânia que pediu? Eu confundo Tânia, Márcia. Tá? Depois aqui no Instagram alguém diga. Vamos lá, Vermelha de Raiva. Eu vou contar um segredo que penso ninguém saiba. Branca de Neve seguido ficava vermelha de raiva. A tal madrasta coitada, às vezes tinha razão, mas foi mesmo exagerada quando quis seu coração. Uma menina mimada, muito cheia de vontades, quando fugiu para a floresta, não deixou nem saudades. O lenhador, apressado, para se livrar do serviço, deixou a menina geniosa, alegando um compromisso. Vocês estão vendo aqui que descaracteriza, né, a ideia da Branca de Neve, tão fofinha, tão bonitinha. A Branca, vermelha de raiva, andava tonta e sem prumo, amarelada de medo e com o pensamento sem rumo. Logo depois de uma curva bem distante da estrada, avistou uma relva bem verde e desmaiou de cansada.
Algum tempo se passou, não se pode mensurar. O fato é que, ainda exausta, decidiu não se levantar. Ô menina mimada. Mas de tanto que dormiu, já estava branca de novo. Foi aí que viu ao seu lado um ninho com um só ovo. Examinou com todo cuidado o solitário infeliz. Será que é de codorna? Ou, quem sabe, é de perdiz? Botou o ovo no bolso do avental que vestia, andou para lá e para cá até o cair do dia. O sol a pouco se vai e a noite se avizinha. Não aguento mais caminhar e nem ficar tão sozinha. O ovo no bolso aquecido parece que ouviu a branquinha. Foi rachando de mansinho, liberando uma perninha. Depois dessa veio outra e depois mais nenhuma. E eis que bem amarela surge uma bola de pluma. Ao conferir um certo ruído que do seu bolso vinha, surpreende muito assustado uma frágil avezinha. Ora, não tenha medo, eu não vou lhe fazer mal, mas se precisar de banheiro, não me suje o avental. Assim seguiu caminhando sem saber aonde ia, quando viu muito distante uma alegre cantoria. Eu vou trabalhar agora, eu vou. Escondeu-se como pôde, quietinha e toda encolhida. Foi quando sentiu no ar um cheirinho de comida. Avistou uma casa pequena da cor de sua inveja mais roxa. Já não podia mais caminhar, tamanha cãibra na coxa. Andando com o seu pintinho amarelo, a branca descolorida era verde de fome e com muita dor de barriga. Bateu na porta pequena e abriu o seu sorriso maior. Depois de tudo que passei, nada de ser pior. Um anão abriu a porta e a convidou para entrar. Lá dentro, mais outros 6 já correram para olhar. Cercada daqueles pequenos gigantes de coração, viveu muitos dias feliz, sem nenhuma aflição. Ali morou para sempre, nunca mais mudou de cor. Finalmente, a vermelha de raiva viu-se cercada de amor. Era tanto amor que havia que, num instante bem breve, a partir dali a menina chamou-se Branca de Neve. O príncipe inventaram depois, também a bruxa e a maçã. Mas o que tu não sabias, e eu sei, é que a Branca de Neve era anã. A ave, pintinho não era. Num cisne se tornou ao final, mas aí já é outra história e eu creio que sabes qual. Muito bem. Vocês viram que maravilha essa história da Maria Luísa? Usando que a Branca de Neve podia ficar verde, roxa, né? Deixa eu ver o seguinte. Pessoal, deixa eu ver aqui. A Tânia, a Tomazeski, a Tânia está colocando aqui a atividade, tá? Vamos lá, a atividade é aquela das perguntas seguidas. Peguei o jornal e a Cláudia ajudou respondendo uma. Vai lá, vai aí. Eu vou ler a história criada das 6 perguntas, tá? As 6 perguntas que eu passei antes, aleatórias, né? Quem era, onde estava, o que fazia, o que disse, o que disseram as pessoas e como acabou. Vamos ver a história da Tânia, então. Uma médica estava num campo de futebol, tocando uma gaita e disse: vamos meter o dedo na energia elétrica. As pessoas disseram que só vão lá ano que vem. A médica concluiu que resiliência é a palavra certa para o momento, já que o bom senso está em falta, bora se adaptar às dificuldades e lidar com a pressão. Muito bem. Alguém que tenha uma história ou criou com um jornal, eu ia dizer para vocês agora o seguinte, essa mesma história, você pode fazer assim, pegar um jornal, essa é uma outra técnica dessa mesma história de jogos antigos. Pegar um jornal, como o meu, tá?
E normalmente as manchetes do jornal, elas têm um sujeito, um verbo, né? E um objeto direto, um objeto indireto, uma locução adverbial. Aí o pessoal de português pode me ajudar melhor, né? Então, você vê aqui, por exemplo, municípios adotam medidas contra o coronavírus, né? Deixa eu ver uma outra manchete aqui. Tenista confinado em resort do Zewa, né? Você vê que eu tem um sujeito, tá? Tem um verbo, né? E aí tem um advérbio, uma locução adverbial, né? Então, essa estrutura você pode pegar o seguinte: pega o sujeito de uma manchete, tá? Eu vou pegar, quem tem canetinha e tem jornal pode fazer, eu vou fazer isso, pode fazer comigo, que é uma outra forma de criar uma história legal, tá? Diferente, fantástica, criativa. Então, deixa eu pegar o seguinte aqui, tá? Vou pegar o sujeito. Aqui, ó, mau tempo, tá? Então, aqui eu vou marcar o mau tempo, né? Pega a canetinha, marca o mau tempo. Essa é uma tarefa que tu pode fazer com os alunos. Marquei o mau tempo, eu pego outra aqui, contra a crise. Peguei o segundo pedaço de uma outra manchete. Vamos pegar uma outra manchete. Adotam medidas, tá? E com cesta básica, peguei aqui uma outra, tá? Então, eu posso iniciar uma história com essa frase e depois desenvolver um poema, né? Então, a minha história ficaria assim: mau tempo contra a crise. Onde é que eu anotei os outros pedaços? Com cesta básica, mau tempo contra a crise, com cesta básica. Onde que eu marquei o resto? Mal com cesta básica. Contra a pandemia. Vou pegar outro aqui, porque eu não sei o que eu marquei. Né? Então vamos lá. Mau tempo contra a crise, com cesta básica contra a pandemia. Nem ficou muito fantástico essa, tá? Mas, às vezes, dá uma bela história, né? Às vezes a gente faz esse teste, né, cara, e não gosta. E pega outra. É só para vocês saberem que essa técnica é uma técnica de criação de história que vocês podem usar com os alunos para eles inventarem ali. Vamos ver se tem alguns comentários aqui. Maria Luísa, Manoese, né, de maionese. Meus filhos diziam muito. Perdido, escrevem peidido. Avós no lugar de arroz. Podia ser pundim. Adorei a história. Maria Alva, adotam medidas, né? Mas eu só mostrei, pessoal, como você pode pegar o jornal e pegar pedaços de jornal e trabalhar essa história. Alguém mais aqui? Deixa eu ver no Instagram se nós temos alguma coisa mais. Tem alguém que quer compartilhar a sua história do Instagram? A Cíntia aqui do Facebook compartilhou a sua história. A história das perguntas. Cíntia Correia. A história dela ficou assim, ó.
Uma bailarina viajou para uma apresentação. Quando chegou, era no deserto. O que mais faziam lá era comer arroz. Ela só sabia dizer olá. Pediu como acharia água e as pessoas só diziam não sei. Depois de muita procura, acabou desmaiada por causa do calor. Né? Dá para desenvolver mais essa história, criar um poema, né? A criatividade é que é possível. Pessoal, alguém mais quer compartilhar? Porque nós já estamos 10h53. Essa live, ela é financiada pela Lei Aldir Blanc, em homenagem ao centenário de nascimento de Gianni Rodari, que foi o ano passado, né? Ele nasceu em 1920, viveu durante todo o fascismo, foi um autor defensor da autonomia, da criatividade da criança, uma escola onde se tem riso, brincadeira, criatividade, imaginação. O Gianni Rodari dizia, entre outras coisas, a educação da criança passa pela reeducação contínua de professores e pais, né? O Gianni Rodari dizia, entre outras coisas, não podemos culpar as crianças por não aprender. Somos nós que precisamos aprender a ensinar. O Gianni Rodari dizia, entre outras coisas, a leitura é um privilégio e não um dever. E dizia também, a atenção e a memória não são melhores que a criatividade e a minha imaginação. Pessoal, vamos lá para a última técnica de hoje, que é a técnica do prefixo arbitrário. Agora, eu quero que, se vocês tiverem as xícaras, tá? Uma xícara ou mais, eu pedi as xícaras porque, na verdade, a gente tu pode colocar respostas, aquela técnica que nós fizemos das 6 perguntas, tu pode colocar com as crianças, claro, se tiver aula, né? Você pode pegar caixinhas e cada criança vai botando a sua resposta dentro de uma caixinha e depois tu vai pegando aleatoriamente as caixinhas e criando, tá? Então, isso também é maravilhoso. Ô Kizindor, minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu vi que vocês trabalharam o livro do Gianni Rodari, que eu falei ali errando as histórias, né, que ele tem a história maluca, não é a história maluca que ele tem, é um livro da Biruta. Uma história atrapalhada, né, do Errando as Histórias, que nós vamos voltar, eu vou voltar, aliás, no canal da Kids Indoors, Kids Indoors, vocês vão achar, eu não sei se é no Facebook, ou é no Instagram que tem um comentário sobre esse livro do Gianni Rodari, Uma História Atrapalhada, que é uma história do Chapeuzinho Vermelho. Se tiver tempo, eu leio aqui, retomo essa questão da recriação das histórias, que eu falei um pouquinho, preciso retomar. Mas eu preciso trabalhar o prefixo criativo, pessoal, rapidamente. Vamos fazer o seguinte, ó. Peguem substantivos concretos. Pode anotar num papel e colocar dentro da caneca, de uma caneca. Ou anotem aí 5, 6 substantivos concretos. A Kids Indoor diz que é no blog da Kids Indoor. Aliás, eu recomendo muito bem. Pessoal, eu vou sortear livros hoje. Comentem. Quem precisar de certificado, também depois, no final das lives, nós vamos ter dia 16, agora dia 18, dia 23 e dia 25. Pessoal, coloquem técnica do prefixo arbitrário agora. Coloquem 5 palavras, vamos fazer assim, o tempo está curto, 5 palavras dentro de uma xícara, ou escrevam 5 palavras. 5 substantivos concretos. Fizeram? 5 substantivos concretos. Feito? 5 substantivos concretos. Bom, o prefixo arbitrário trata da gente pegar os prefixos. Vocês lembram, professores, que são os prefixos? E colocar aleatoriamente na frente de alguma palavra.
Então, eu vou dar alguns prefixos aqui, vocês podem fazer isso com as crianças, fazer uma pesquisa de prefixos e colocar diante de palavras assim aleatoriamente, tá? Então, eu vou falar de alguns prefixos. Você já tem as 5 palavras ou 10 palavras substantivos concretos. Depois, se alguém quiser participar, pode colocar aí a sua criação. Por exemplo, alguns prefixos, tem muitos, eu vou colocar alguns. Alto, não é alto, é alto. Ante, bis, des, in, maxi, mini, re, sub, semi, super. Tá? Então, o que se trata dessa técnica do prefixo arbitrário? É você pegar e colocar o prefixo diante de uma palavra que normalmente não se põe, tá? Por exemplo, super-homem. Na verdade, essa ideia é do Nietzsche, né? Ele fala do super-homem. Aí você tem por exemplo, um herói que nasceu de um prefixo, né? Mas o Gianni dá outras ideias. Por exemplo, o que seria uma autocaneta? Autocaneta seria uma caneta que a gente poderia escrever, a caneta que escreve por conta, tá? Então a criança bota esse prefixo diante de uma palavra e inventa uma história para essa palavra nova que ela criou. Por exemplo, um descabide. Em vez de ser um cabide, para a gente botar, essa do Gianni Rodari, seria um descabide, seria um cabide que te entrega a roupa quando você chega num lugar, né? O descabide, quando você sai de casa, você passa para o descabide e o descabide, em vez de botar a roupa, ele te entrega a roupa, né? Daniela colocou ali cadeira, mesa, colher, mulher, homem. Daniela, aqui no Facebook, faça esse teste de colocar uma palavra, depois me diga o que você criou e o que você inventou, tá? Por exemplo, desfotografar. Poderia ser... O que seria desfotografar? Eu pensei aqui, seria uma máquina que faz caricatura. Um descanhão. Um canhão que poderia ser usado para terminar uma guerra. Você usa um descanhão. Um mini hipopótamo seria criado num aquário e aí teria uma mini sereia, né, vivendo dentro do aquário. O que seria um mini milionário com mini bolsos morando numa mini casa? Kizindor nos ajuda ali, ó. Antimesa, ela deixa cair tudo, tá? Vamos botando aí, pessoal, o que vocês criaram de palavras criativas. O que seria, por exemplo, um semifantasma, né? Seria um fantasma que metade aparece como pessoa da barriga para cima e como fantasma barriga para baixo. Maritza Elaine, um despresidente. Nós temos aí um despresidente. Uma recolher. O que seria uma recolher? Seria uma colher que você pode comer... duas pessoas comem com a mesma colher. Um presidente que não governa, um despresidente. Muito bem. O que seria um trinóculo? Trinóculo. Poderia ser ver em três dimensões. Cíntia Correia, alto banho. Coloquem a ideia aí, pessoal, do que é essa palavra. Coloque aí o que você criou e o que é essa palavra. Cíntia Correia, alto banho. Dá banho sozinho? O que seria uma trivaca? Conta uma história em que aparece uma trivaca. Essa trivaca poderia, por exemplo, dar muito leite, né? Uma mini vaca, uma mini trivaca. Poderia usar 2 prefixos. Seria uma vaca muito pequenininha que teria 3 úberes de leite e você poderia criar ela no jardim de casa ou dentro de um terrário. Você teria uma mini trivaca, né? Aqui
Elisiane Mosman, um antifogão especializado em fazer sushi. Ou que encruasse as coisas, né, Elisiane? Um antifogão. Alguém mais criou alguma palavra aí com os prefixos? Anticasa. Para que servia, Marialda, essa anticasa? Estou esperando palavras com prefixo arbitrário. Uma descasa, né? Uma descasa serve para que tem muito. Quisindor, um circungato. Um gato que fica correndo atrás do próprio rabo e dando voltas. O Caio diz aqui, é para mim lembrar o livro Uma Graça de Traça, o livro do Carlos Urbim. Aliás, foi editado pelo Valmor, né? Valmor Santos. A traça do Carlos Urbim, a personagem, diz o Caio, me lembra aqui, que ela era triantenada, né? O gaúcho usa muito triantenada. Semivelho. O que seria o semivelho? Vão criando uma história. Pessoal, o nosso tempo está esgotando. Eu preciso ainda falar de Errando as Histórias, né? Errando as Histórias. Uma técnica que você pode usar com Errando as Histórias. Vamos fazer rapidinho a técnica de Errando as Histórias? Pega uma história e anota os personagens num papel. Pega uma história e anota os personagens no papel. Anotou? Agora, Caio Ritter, pseudo-bruxa. Seria uma fada, né? Uma pseudo-bruxa. Hein, Caio? Seria uma fada? Pessoal, Errando as Histórias é maravilhoso, dá para criar muitas coisas, né, Caio? Esse livro da Maria Luísa que eu recomendo para vocês, vou sortear aqui rapidinho, mas existem muitas formas de errar a história. Trocando um personagem, trocando a ordem que os personagens aparecem, incluindo um personagem novo, né? Trocar uma característica do personagem, e aí você vai criar histórias totalmente novas, né? Com essas criativas. Onde tem bruxa, tem fada. Nós que temos essa dualidade, né, Caio? De bom, mal, bruxa, fada. Até nas histórias ali da Maria Luísa se misturam esses personagens. José Henrique Reineck, lá de... Onde tem bruxa tem fada. Silvia Ortoff, essa grande escritora, né? Super jaca! O que seria uma super jaca, Marcos de Andrade? Dá para alimentar todo mundo? Pessoal, vocês entenderam essa questão de Errando as Histórias, como vocês podem brincar com as crianças? Então, pega uma história conhecida, troca um personagem, tira um personagem, coloca um personagem novo, troca uma característica desse personagem, né? Vocês viram aqui a Branca de Neve passa a ser vermelha, passa a ser roxa. Pseudo-bruxa é uma mãe que dá limites. Pode ser, né? Às vezes precisa uma mãe bruxa. Coloca um elemento novo na história. O Gianni Rodari traz aqui o exemplo de colocar helicóptero, e tem até Chapeuzinho no helicóptero, né, na história do Chapeuzinho. Elisiane Mosman, eu estava no carro feliz quando era criança. Eu disse bom dia e as pessoas disseram que estavam em um momento de transformações interiores e exteriores. Teve um final feliz. A história é aquela das perguntas. Texto da Maria Luísa é divertido na releitura das histórias clássicas. Caleidoscópio literário pode ser uma profe, uma anti-bruxa. Pessoal, nosso tempo está acabando, eu não quero
eu quero que vocês procurem os livros do Gianni Rodari, procurem a Gramática da Fantasia. Eu até vou ver se esse livro está disponível. Quem sabe nós editamos esse livro aqui na Fisales. Nós temos uma pequena editora, criamos. Eu queria, além de falar do livro da Maria Luísa, que eu vou sortear, eu queria falar de um livro meu que nasceu de uma mudança da história. A Elaine Maritza, que editou esse livro, ilustrado pela tanta gente, pela Martina Schreiner. E o que acontece nesse livro? Eu mudei uma história, imaginei uma história em que não termina feliz, né? Primeiro, essa história começa, é uma história sobre adoção, é a história real do meu filho. Eu começo de um príncipe e de uma princesa, a história começa pelo fim. Eles saem do livro, tá? Eles saem do livro e não são felizes para sempre. E ao invés de eles saírem de um reino, eles saem do livro e vão criar um reino na realidade onde eles não são felizes. E resolvendo esse problema de um príncipe e de uma princesa que não são felizes, tá? Eu criei essa história do Anjo Destrambelhado que eu vou sortear aqui. Pessoal, eu vou ler para vocês, para dar um exemplo concreto, a história da Chapeuzinho Vermelho. A história da Chapeuzinho Vermelho, do Gianni Rodari. Onde que eu coloquei agora? É que eu não sei. Uma história atrapalhada. Vamos pegar um exemplo. Roseli Morates. Na minha cidade existe uma antivelha. Ela é uma senhora que tem um eterno modo de ser infantil e por isso estimula todas as velhinhas a serem eternas crianças. Que lindo essa história aqui da Roseli Morates. Vocês viram, gente, como a gente pegando os prefixos dá para criar história? Mas vamos seguir coerrando as histórias. E eu quero ler para vocês, é um livro, Uma História Atrapalhada, da Biruta. É uma editora que tem vários, o Caio tem vários livros pela Biruta, uma excelente editora de São Paulo. Eu quero ler rapidamente de como o Gianni Rodari criou errando as histórias. Ele criou uma história maravilhosa. Eu recomendo esse livro, chamado Uma História Atrapalhada. Eu já falei que a Kids Indoors, o pessoal aí no blog tem um comentário sobre esse livro. É um livro maravilhoso, divertidíssimo. É uma pena, eu não consegui esse livro, pessoal. Eu consegui alguns livros do Gianni. A História que Não Dava Lugar Nenhum. Esse livro aqui, Histórias para Brincar. Tô catando faz tempo livros e não acho. Alguns livros estão demorando para chegar, tá? Eu vou ler a História Muito Atrapalhada. A História Atrapalhada, que é editado pela Biruta, tá bom? Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não! Vermelho! Eu vou situar vocês um pouquinho aqui, porque como vocês não têm o livro e não têm as ilustrações, é um avô que está contando a história para a neta, tá? Então, tem dois personagens aqui. O avô e a neta, eu vou tentar fazer as duas vozes. É ruim explicar isso, pessoal, mas como a gente não tem o livro para ver, né? E as ilustrações sempre ajudam muito. Então, aqui é a neta que pede a história para o avô está contando para a neta. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, vermelho. Ah, sim, Chapeuzinho Vermelho. E a mãe chamou a menina e lhe disse: escuta, Chapeuzinho Verde. Não, vermelho. Vá à casa da tia Palmira e leve este pão de batata. Não, é pedaço de bolo. Ah, tá. Vá à casa da vovó e leve este pedaço de bolo. Diz a filha. Desculpe, a neta que diz assim.
Não, vá à casa da vovó e leve este pedaço de bolo, diz a menina. Isso que não dá preparar antes, né? Ah, vá. Então tá, é assim. Vai à casa da vovó, leve esse pedaço de bolo. Ela saiu pela floresta e encontrou uma girafa. Que bagunça! Ela encontrou um lobo, não uma girafa. Ah, um lobo, isso, um lobo. E o lobo quis saber quantos são 6 vezes 8. Não! O lobo quis saber aonde você vai. Então, Chapeuzinho Negro respondeu: não, vermelho, vermelho, vermelho. Ah, sim, vermelho, vermelho, vermelho. O lobo disse, a Chapeuzinho Vermelho disse, eu vou para o mercado comprar molho de tomate. Não, eu vou para casa da vovó, só que não sei o caminho. Então o cavalo disse, não é cavalo, é lobo. É lógico, o lobo. O lobo disse assim, tome o bonde número 75, desça na praça da igreja, vire à direita e você vai encontrar 3 degraus e uma moeda no chão. Esqueça os degraus, pegue a moeda e compre o chiclete. Vovô, você não sabe mesmo contar histórias, você confunde tudo. Mas o chiclete é uma boa ideia, vovô. Eu posso comprar um? Claro que sim! Tome a moeda! E assim o vovô voltou a ler o seu jornal. Esse é um livro maravilhoso, né, do Gianni Rodari, em que ele usou as técnicas que o Gianni Rodari, ele foi anotando como é que ele criava, né, que recurso ele usava para criar, e a gramática da fantasia veio de cadernos de fantasia que ele tinha anotado. E quando, em 1970, ele foi ajudar a escola da Reggio Emília, né, uma série de conferências, ele teve essa ideia de publicar esse livro, que saiu em 72, Gramática da Fantasia. E aqui é um exemplo, vocês têm que ver o livro, né? Sempre livro é livro, não adianta, né? Esse livro da Biruta chamado Uma História Atrapalhada, em que ele mostra isso. Por trás das histórias, né, o subtexto das histórias do Gianni Rodari tem muitas questões profundas, gente. Tá? Não acho que é uma historinha divertida, hein? Tem coisas profundas e necessárias, éticas. Ele era um escritor político, ele era um escritor comprometido socialmente com o antifascismo da época, lutou muito contra o fascismo, né? Foi professor daquela família judia que fugia do nazismo. Então eu acho que é um autor que nós precisamos resgatar nesses tempos no Brasil. Procurem obras do Gianni Rodari na internet, tem muitas. Tem a Estrada que não dava em lugar nenhum, Fábulas ao Telefone, né? Gramática da Fantasia. Eu soube que saiu um livro que não está no Brasil, que são a Escola da Fantasia. Eu estou procurando ele. Só tem, pelo que eu vi, não foi publicado no Brasil ainda. Foi publicado em outros lugares. Pessoal, e essa live, então, ela é financiada pela Lei Aldir Blanc, patrocinada e motivada pela Secretaria de Cultura de Passo Fundo. E eu tenho que agradecer muito às pessoas que participam, professores. E eu só queria dizer, então, que nós teremos ainda dia 18, depois de amanhã, nós vamos trabalhar 18/3 às 10 horas, as fábulas ao contrário, salada de fábulas e as cartas de prop. A quarta live vai ser no dia 23/3, às 10 horas. Vamos trabalhar o brinquedo como personagem, a criança como protagonista, a matemática das histórias e histórias para rir.
E terminamos no dia 5 com as práticas criativas de poesia, e vai ser inspirada na técnica Pedra no Pântano, Limeriques e Nonsense, tá? E Nonsense. Eu convido vocês para essa live, eu convido vocês para curtirem minha página no Instagram e também, se puderem, para se inscreverem no meu canal, A Janela Imaginária, que eu estou reativando no YouTube. Eu não consigo fazer transmissões ao vivo pelo celular, porque eu preciso ter 1000 inscritos. Já chegamos a 300 e poucos, né? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Tem sorteio de livro agora, atenção. Vamos ver se tem mais algum comentário. Bom, pessoal, como o Instagram e o Facebook estão com um delay, eu vou sortear, depois a pessoa entra em contato comigo, tá? Entra em contato comigo para passar o nome completo e endereço, tá? Se não entrar em contato comigo, hoje eu vou no correio, hoje de tarde. Então, se mandar logo no direct, ou mandar mensagem, ou mandar ali o meu e-mail, tá? Pessoal, o meu e-mail é pablomoreno, com 2 N's, .pf, de Passo Fundo, @gmail.com, tá? pablomoreno, com 2 N's, .pf, de Passo Fundo, @gmail.com. Pode mandar o teu nome completo e endereço, diz que você ganhou o livro, e eu vou sortear um livro no Instagram agora e depois no Facebook. Para o Instagram, vai ganhar o livro Histórias de Não Era Uma Vez, com ilustrações de Martina Schreiner, da Maria Luísa Puglia. Quem me responder primeiro, o nome da personagem do livro em que tem um poema fantástico, nonsense, que se chama O Jaguadarte. Pessoal do Instagram, qual é a personagem principal, né? Que ela vai ler num livro que aparece na cena um poema nonsense, tá? Chamado O Jaguadarte, que foi traduzido pelo Haroldo de Campos, se eu não me engano. Foi um dos irmãos Campos que traduziu pelo Jaguadarte. Acho que em inglês se chama Jabberwock, né? Uma coisa assim. Quem foi a personagem que encontra... Pessoal do Instagram, vamos lá. Alice, através do espelho, já ganhou. Ana Steffens, você ganhou. Ana Steffens do Instagram ganhou o Histórias de Não Era Uma Vez, da Maria Luísa, tá? Ana Steffens foi a primeira que respondeu. Então, ganhou esse livro. Luiz Emílio Rodrigues, né? Luiz Emílio Rodrigues es mi amigo uruguayo que trabaja en la Biblioteca Nacional de Uruguay, ¿no? De Montevideo. Todavía. Bienvenido, Luis Emilio. Luis Emilio me ha ayudado a traducir al español, al castellano, un libro de María Luisa que se llama Dona Gambá e a Coisa, né? Dona Gambá e a Coisa. Olá, Luis Emilio. Me falta que te mande el libro con la traducción que hicimos juntos, ¿eh? La Dueña Saragüeja, né? E la Cosa. Bem, Ana Steffens, você ganhou, entra em contato. Pessoal do Facebook agora, atenção, eu vou traduzir, vou sortear no Facebook o livro Anjo Destrambelhado,
Um livro meu, para quem responder o seguinte, atenção, atenção. Atenção, atenção. Pessoal do Facebook, agora vale só no Facebook. O Facebook está com um delay, então se prepare que eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta. A pergunta é de uma personagem também que eu gosto muito. Gosto muito. Uma personagem feminina que eu gosto muito. Ela e Alice são as duas personagens da literatura infantil que eu adoro. Estrangeiras, né? Tem a Emília brasileira, mas estrangeiras. A pergunta é o seguinte. O nome dessa personagem, eu quero saber, e o nome do livro mais conhecido, que são vários, tá? O livro mais conhecido. Na jornada dela, na jornada dessa personagem, Facebook, ela passa por um caminho de tijolos amarelos. Rapidamente, Facebook. Quem responder primeiro no Facebook vai ganhar o livro O Anjo Destrambelhado. Estou acompanhando o chat no Facebook agora. Qual a personagem que no seu itinerário, né, vai precisar seguir o caminho dos tijolos amarelos? O nome da personagem e o nome do livro. Dorothy, Gilmar Assis Eusébio. Dorothy, do Mágico de Oz. Marcos de Andrade, chegou tarde. O Gilmar Assis Eusébio acaba de ganhar o livro O Anjo Destrambelhado. Então, essas duas pessoas que ganharam, entrem em contato comigo. Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Compareçam dia 18, quinta-feira, às 10 horas, estaremos aqui de novo para falarmos, então, mais uma vez sobre Gianni Rodari. Fiquem com Deus, pessoal, tá? Fiquem com Deus, fiquem com Iemanjá, fiquem com seus orixás, com Buda, com aquilo que vocês acreditam. Por mais perguntas que teça, sempre algo por saber. O que a nossa cabeça fabrica tantos porquês. Esse é um poema, né, do Curió Curioso, do meu livro, que é poema música também, meu livro Menino Esquisito. Por mais perguntas que teça, sempre algo por saber. O que a nossa cabeça fabrica tantos porquês. Porque o gelo derrete, porque o fogo cozinha. Ó Curió, ninguém te atura. Porque não fecha a boquinha. Porque a pança me dói. Porque bate o coração. Porque o nariz tem vento. Quem ouve minha oração? Por mais perguntas que teça, sempre algo por saber. O que a nossa cabeça fabrica tantos porquês. Muito obrigado, agradeço, né, o pessoal que viabilizou a Lei Aldir Blanc, grande compositor brasileiro contra a ditadura, né? E ao pessoal da Secretaria de Cultura de Passo Fundo, um ótimo dia, até quinta-feira, às 10 horas. Tchau, pessoal! Tchau! Por mais perguntas que teça, sempre algo por saber.